O link para vocês, já te mandei para eles. Olá, 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 tudo bem? Estamos aqui novamente com a live. O canal já entrou no ar. Gente, já mandei o link para algumas pessoas aí. Podem acessar o link, entra nessa live, tá bom? Eu vou te falar uma coisa. Tem uma setinha vermelha aí na sua tela. Acessa ela, você vai apertar e vai colocar aí que está sendo acessada nessa live, tá bom? Então comenta, compartilhe. Hoje estamos com um convidado especial. Hoje estamos aqui com a pastora Sônia, com o pastor Marcos, com o pastor Henrique. Hoje é o dia que você pode entrar nessa live e fazer a pergunta que você quiser, que nós estamos prontos a responder sobre o assunto do ano, né? Sobre casamento. Cara, se você quer saber o porquê o casamento do século XXI não está dando mais certo, hoje você vai saber sua resposta, tá bom? Hoje é o dia de você acessar, curte, comente, acesse, segue o canal pra gente permanecer firmes e juntos nessa live. Eu quero conhecer um pouquinho dos nossos convidados de hoje, né? Eu vou deixar a palavra um pouquinho com a pastora Sônia, ela vai falar quem é a pastora Sônia, como ela começou nesse casamento, e vai depois pro pastor Marcos, depois pro pastor Henrique, e assim a gente vamos dando continuidade nessa live. Gente, é uma live ao vivo, então se o cachorro latir lá fora, sem desculpa, se o carro passar lá na rua, é ao vivo, o programa ao vivo é assim, viu? Pode cair, pode alguém bater no celular, que eu espero que não aconteça. Mas assim, é tudo ao vivo. Então não tem nada de corte, não tem nada de fake. Aqui é tudo ao vivo. Então você pode entrar na live, comentar, compartilhar e tirar suas dúvidas aqui com a gente, tá bom? Quero apresentar a nossa pastora Sônia nesta noite. Fala um pouquinho, pastora Sônia, sobre a senhora aqui pra gente conhecer. Boa noite, meu nome é Sônia. Conheci o Marcos com 18 anos, né? Eu já estava trabalhando, estava pensando nisso. Porque quando eu conheci meu esposo, eu era noiva de uma outra pessoa. E ele namorou com a minha irmã por um mês. É interessante isso, né? Nossa. Namorou com a minha irmã mais velha por um mês. Minha mãe foi morar no mesmo lugar onde ele morava. E quando eu olhei pra ele, eu falei, vou namorar esse rapaz. Eu falei, pra uma das minhas irmãs. E minha irmã falou, mas como você vai fazer isso? Eu falei, como? Eu não sei. Mas que eu vou namorar, eu vou. E ele começou a namorar com a minha irmã, né? Depois de um mês, terminou. E a gente saiu. E a minha irmã falou, ó, não entra nessa não, que não vai dar certo. Essa canoa aí é furada. Eu falei, vou abraçar a causa, né? E aí a gente começou, se relacionou. E estamos juntos há 40 anos, né? Eu penso assim, nós não tínhamos um plano, mas o Senhor tinha um propósito em unir as nossas vidas. Esse é o meu, é o meu ideal, né? É assim que eu acredito. Pastor Marcos, fala um pouquinho como o senhor conheceu a pastora Sônia. Boa noite, eu me chamo Marcos, tenho 57 anos. Quando eu conheci a Sônia, eu convidei ela pra gente comer uma pizza lá na Vila Maria, né? Sério? É. Sempre as pizzas, né? É. E a ideia, a gente éramos muito novos, né? Eu tinha 17 anos, a ideia era o quê? Namorar, dar os beijinhos, abraçar, ficar, nada além disso. Mas fomos, comemos a pizza e viemos pela Guilherme Cote e eu não sou besta, já joguei a mão no ombro, né? E pedi namoro e começamos a namorar, mas era aquela coisa de jovens mesmo, né?
ficar encostado na parede, namorando, se beijando e daí por diante. Eu não acreditava que a coisa ia ser duradoura como foi. Mas é o que a Bíblia fala, né? Que do homem são os pensamentos do coração, mas a resposta ela vem do Senhor. E eu vejo que Deus tinha um plano, tinha um propósito e aprove a Deus. E o casamento, a gente ficamos morando junto por 10 anos, aí depois casamos para poder fazer as coisas legais perante a igreja e ela poder se batizar também, né? E graças a Deus hoje já faz dia 16 de fevereiro, fez 40 anos que nós estamos casados e graças a Deus vivemos bem, estamos bem, passeamos juntos, viajamos juntos, congregamos juntos, ficamos até de madrugada, às vezes com a luz apagada, conversando assuntos pessoais da igreja. Tem coisas que nós não concordamos, não somos perfeitos, mas podemos dizer como a Bíblia diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Pastor Henrique, fala um pouquinho sobre você e o porquê que você decidiu ser comentarista desse podcast. Boa noite, eu sou o Luiz Henrique, eu tenho a idade dos irmãos em casamento, eu tenho 40 anos de idade. Eu escolhi ser comentarista hoje junto com a Laura porque eu até comentei com ela como está difícil hoje ser casado nos dias de hoje com as pessoas que nós temos hoje para conviver nos dia a dia. São poucos os casamentos que duram, são poucas as pessoas que têm percepção do que é um casamento e o que não é um casamento. Fiquei com a Laura hoje na parte da tarde falando com ela algumas perguntas que a gente gostaria de fazer com os irmãos para eles estar respondendo e a gente às vezes está vendo que a gente precisa de melhorar a cada dia para a gente estar convivendo a cada dia. Gente, essa live é para vocês entenderem uma coisa. Tudo que for falado aqui é a opinião deles, tá? É o pensamento que eles têm sobre o casamento. Por que eu decidi trazer eles aqui? Primeiramente, pelo respeito que eu tenho sobre eles. São meus pastores. 40 anos de casamento, como eu disse anteriormente, não é 40 dias, né? Então, a gente dessa nova geração, né, Henrique, precisa entender o porquê que os casamentos não estão dando certo. Qual é a base que eles usaram para o casamento de hoje estar firme? Porque eu sei que não é fácil, eu sei que não foi fácil e a gente precisamos entender o porquê que eles estão juntos e porquê que a gente da nova geração não estamos mais conseguindo permanecer nem um ano em um casamento. Então, por isso e por esse motivo que eu trouxe eles aqui. Ah, mas é uma regra? Você aceita a opinião deles. Deu certo para eles, né? 40 anos quer dizer que deu certo. A forma deles se juntarem deu certo, mas vamos lá para as perguntas, porque não é só isso que a gente quer saber. Que deu certo, deu. Mas o que a gente quer saber é como deu certo. Porque a minha dúvida hoje, a minha primeira pergunta vai. A pessoa, ela vive um casamento abusivo, né? E como permanecer em um casamento abusivo, pastor Marcos? Vou começar pelo senhor. Como que a gente consegue viver abusivo, que eu falo assim, a pessoa casa hoje e daqui um ano ela já vive um casamento que ela não pode sair, que ela não pode conversar, que ela não pode... O que o senhor pensa sobre isso? Hoje eu vejo que os casamentos, eles não estão durando mais porque não existe uma flexibilidade. Primeira coisa, a Bíblia diz que deixará o homem a sua casa, unir-se a uma mulher e serão os dois um só. Muito bom. Então, nós temos que respeitar o espaço do outro. Nós temos que saber que nós não somos dono de ninguém. A Sônia tem o pensamento dela, o ponto de vista dela, eu tenho o meu. Eu tenho que respeitar o ponto dela, como ela respeita o meu também. E o que eu vejo muito hoje é que a pessoa ela casa, mas ela quer continuar levando aquela vida de solteiro.
ele não tem coisa que não é mais para o homem ou para a mulher casada. Ele tem que saber que ele casou, é a mudança. Ele tem que estar com a mulher, ajudar naquilo que for possível. Eu não sou uma pessoa de limpar a casa, essas coisas não. Eu gosto assim, esporadicamente, de cozinhar. Mas os demais não, a Sônia faz e eu também faço o meu e nós vamos se respeitando, vamos se conversando, procuramos se ajudar mutuamente, né? Porque eu ajudo ela, ela me ajuda e além de tudo nós temos o papel de esposo, de esposa, nós temos o papel de pai, nós temos o papel de avós e nós temos 7 netos, né? Então, quer dizer, nós temos que conciliar tudo isso aí. Henrique, pode fazer sua pergunta. Eu só queria engatar um trecho no que o pastor estava dizendo, é porque assim, nos casamentos de hoje em dia tem duas coisas que eu acho, entre aspas, igual a Laura falou, um casamento abusivo. Casamento abusivo começa quando eu me sinto dono de alguém ou alguém ser o meu dono. Então se torna uma coisa mais ruim para você ter essa flexibilidade. E a segunda coisa que hoje em dia o casamento, entre aspas, fica meio difícil, porque, igual o pastor falou, a sua esposa tem os deveres dela, só que hoje em dia, a mulher de hoje em dia, ela está pensando diferente. Ela vai chegar e vai dizer para o homem assim, eu não sou sua empregada. E o pensamento do homem, quando ele sai da casa dele, ele quer ser tratado como a mãe dele tratava ele. Porém, ele vai ter alguns afazeres e algumas obrigações além daquilo que a mãe dele tratava ele. Mas ele quer esse mesmo sentimento como se sua esposa fosse sua mãe, no jeito de tratar, no cuidado. E hoje em dia a gente não está tendo esse cuidado. Eu acho que o pastor já deve ter feito casamento que começou bem no casamento e daqui a pouco falou, se divorciou. Sim. Então, essa é a minha questão. Por que as mulheres hoje dizem que não são mais empregadas dos homens? Não é questão de ser empregado. Eu fiz uma pergunta para a Laura hoje que a gente mais tarde quer fazer para vocês pensarem. Como se a gente deve estar vivendo esse casamento no dia a dia. Ele ou eu respondo. Você respondeu. Eu acho assim, que a mulher, ela luta muito por um espaço, né? Lutou muito por um espaço. Pelo direito de falar, de trabalhar fora, de conquistar suas coisas. Mas eu acho, né? Esse é o meu pensamento. A gente tem que saber se equilibrar, né? Na questão do casamento. Igual você falou que gostaria, né? Ou que o homem, quando sai da casa da mãe, gostaria de ser tratado como a mãe trata o filho. Só que a esposa nunca vai tratar o marido como a mãe. Porque você vê, às vezes eu tiro pelos meus filhos. Ai, mãe, vai lá fazer um suquinho pra mim. Ai, mãe, vai lá lavar essa roupa pra mim. Então você tá sempre, porque você é mãe. Agora a esposa, eu acho assim que por não a chegar a esse ponto de falar não sou sua empregada. Porque a gente sabe quando a gente casa, a gente sabe que a gente vai ter nossas obrigações, nossos deveres. Mas hoje eu percebo que o casamento tá muito diferente, né? Eu já convivi assim em ambiente de chegar a hora do almoço. E aí você fica olhando e a esposa não coloca a comida do marido. Ele, se quiser comer, ele vai lá, ele que coloca, ele que se vira. Então, pra gente que vem de uma outra geração, aí você fica só observando, né? Você não pode opinar, não pode julgar, não pode falar nada. Mas aí você observa como que as coisas mudaram. Você vê, antigamente o marido não levava os filhos na escola como hoje. A mulher sai cedo para trabalhar, eu encontro vários pais levando os filhos para a escola. O marido que lava a roupa, lava a louça, que faz comida. Então, as coisas, elas estão muito diferentes. Isso não é de todo ruim. Quando a gente consegue conciliar a nossa responsabilidade com a ajuda do nosso marido. O que eu não posso é sair o dia inteiro, aí o Marcos chega em casa, cadê a janta? Se vira. Não, aí não, né? Ele trabalhou o dia inteiro, Então a senhora acha que essas mudanças que a nova geração, porque essa é a nova geração, porque antigamente não tinha isso. Antigamente a mulher ficava em casa, né? Mas você não acha que foi o tempo que foi mudando, que por isso hoje em dia as mulheres não fazem mais isso? Porque a geração de antigamente também não precisava trabalhar, não era igual a nossa hoje.
E o trabalho, a conquista, a liberdade ocasionou que as mulheres hoje já não precisam mais servir os homens como antigamente. Sim, eu acho que não é uma questão de servir, porque é como ele falou, você não tem uma empregada, você tem uma esposa. Sim. Mas a esposa sabe, quando casa ela tem as responsabilidades dela cozinhar, limpar a casa. Isso não quer dizer que o marido não possa participar, não possa ajudar, Sim. porque os dois trabalham, né? Antes a mulher ficava em casa, hoje não, ela trabalha. Então, quer dizer, ela chega em casa depois de um dia exaustivo, o marido pode ajudar? Pode, mas eu não O posso, primeiro que chega em casa começa entendeu? a fazer Isso começa e um vai ajudando Que o é o outro. Eu mais acho que isso é correto. legal. E o marido também participa, porque a vida da mulher é cansativa. Se você parar para analisar, A vida da mulher é mais cansativa do que a do homem. sim, e a mulher não para, né? Ela não para. Porque você vê, ela tá lavando roupa, ela tá pensando na janta, ela tá arrumando as crianças, tá fazendo várias coisas. Eu acho que a nossa cabeça, na questão assim de um funcionamento assim num todo, ela trabalha com mais rapidez do que o raciocínio masculino. Esse é o meu pensamento. Sim. Tá? A gente consegue falar sobre vários assuntos. Entrar no outro dia eu estou lá em casa, às vezes o Marcos fala assim, mas você estava falando uma coisa, você já está em outra. Eu falei, então aquela pauta Isso é normal. já está encerrada, vamos para a próxima. Então a gente tem uma facilidade muito grande de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que o homem ele já não tem essa agilidade. Não é nem que ele não queira, mas eu acho que ele já não É porque o homem alcança. quer resolver uma coisa de cada vez. Se eu colocar esse copo até eu tirar ele do Então, lugar, a gente já... a mulher não, já mexe nos 4 ao mesmo tempo e depois volta Mas eu- tudo pro seu lugar. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente pode trabalhar fora e pode sim fazer nosso serviço, né? Que a gente tem que fazer como mulher. E o marido também pode nos ajudar. Acho que isso é bom pro casal, né? Os dois estão trabalhando ali em conjunto, porque a mulher, quando trabalha fora, ela trabalha para suprir também as questões financeiras de casa, né? Para ajudar também. Sim. Então, eu acho que o diálogo é tudo. O diálogo é tudo, é porque assim, hoje em dia, vamos dizer assim, não vamos generalizar, porque eu acho que quem tem que cuidar das finanças dentro da casa é aquele que tem a melhor condição mentalmente de estar cuidando das finanças. Porque geralmente o homem trabalha para pagar as contas. E entre aspas, alguma mulher trabalha para se manter. Sim. Porque é isso que está quebrando muito casamento. Conheço um casal que os dois trabalham, chega na hora de falar assim, vamos fechar o mês. Ela fala, não, tem que fazer unha, cabelo, tem que fazer isso, aquilo, outro. Mas e as contas? Aí ele fala, você paga. Aí foi a hora que começou o desgaste no casamento deles. Aí vieram perguntar, eu falei assim, você tem que priorizar um pouquinho a sua casa, suas coisas, depois você cuidar de você mesmo. Porque se você terminar ficando bonito, perder seu casamento, sua vida, sua família, não vai adiantar nada. Eu concordo. Porque você tem que ajudar, né? Se cuidar é bom, claro que é maravilhoso, quem não quer. Mas se você está vendo que o seu marido está com dificuldades de fechar o mês, né? Para não ficar no negativo e você pode ajudar, eu acho justo. Gente, eu quero agradecer. Já começando a agradecer a todos. Eu tô aqui olhando, viu? Tô no celular porque eu tô olhando todas as perguntas. Vocês que estão entrando, continue entrando. Já mandei o link, já soltei. Pode entrar aí. Eu já vou começar a fazer uma pergunta que fizeram aqui. Gente, parabéns. Jô, muito obrigado, viu? Obrigado de verdade. Ó, fizeram uma pergunta aqui dizendo assim: o que vocês acham? Qual é o rumo que os casamentos estão tomando hoje para a derrota? Por que os casamentos estão caminhando para a separação? O que vocês acham? Eu acho, né? Eu falando. Esse aqui é o que eles acham, gente. É o que a Não, gente nós não acha. estamos aqui pegando a Bíblia, né? Porque as pessoas elas estão confundindo agora, né? Gente, a gente não está falando que a Bíblia, eles estão falando sobre o que eles acham, como funcionou para eles, o que deu certo para eles. E a pergunta que foi feita aqui foi o quê? O porquê que os casamentos estão caminhando para a derrota, para a separação. Então eles vão explicar o porquê, o que eles acham que está acontecendo no século XXI. Por que os casamentos não estão dando mais certo? Eu acho que, não culpando a internet jamais, que a internet tem o seu lado positivo. Mas eu acho que a gente se baseia muito na vida de outras pessoas, tipo de internet, de influenciador. Só que quando a gente vê uma foto, a gente vê um sorriso, mas a gente não sabe da realidade da pessoa. Verdade. Né? Eu vi uma Muito história verdade. aí de uma moça que começou de baixo, o marido dela foi melhorando, foi conquistando o espaço dele como empresário.
ganhando dinheiro, e aí começou a levar ela para sair, só que ela acabou Se se iludir. iludindo, e ela queria sempre estar saindo, só que chega uma hora que não dá, né? Você tem que ter o A pé no fatura chão. vem. Né? A fatura vem, né? Nada é de graça. E aí o que ela fez? Ela acabou mandando matar o marido dela para receber o seguro. Por quê? Por questão de postar foto, status. Então eu acho que a gente tem que encarar a nossa realidade de frente, o casal que casa hoje, saber das responsabilidades, porque quando você casa não é uma troca de roupa, né? Hoje eu visto essa aqui, amanhã eu vou vestir outra, porque essa hoje não, Essa hoje não dá cabo. não dá, é um ser humano, é uma pessoa que tem sentimentos. Então acho que a gente tem que ter o pé no chão. Tem que ter o pé no chão. Tem que saber das nossas condições, das nossas limitações, das nossas obrigações. E quando alguma coisa não estiver indo bem, eu acho que a gente precisa sentar e conversar, porque ninguém nunca vai saber o que você está pensando se você não falar, né? Não tiver um diálogo. Então eu acho que a internet hoje em dia, esse negócio de status, né? Essa vida de ilusão, Fácil, né? Tá. essas coisas, igual a jovem ontem que foi presa, não sei se vocês viram, que ela queria sair da pobreza e foi tentar levar a droga para a França. Então, né, nem tudo funciona tão bem quanto parece, né? Sim, Então a gente tem que ter o pé no chão, né? Se vai casar, encarar a situação, né, de frente e na primeira dificuldade não abandonar o barco, né? Continuar. E onde tem amor, as coisas fluem, né? Às vezes pode faltar um dinheiro para alguma coisa, pode faltar um alimento, mas se você ama a pessoa que você tá junto, você consegue, né, ir superando e alcançando os seus objetivos. O que o senhor acha, pastor Marcos? Por que os casamentos estão caminhando para a separação, os casamentos novos de hoje em dia? A Bíblia, ela tem resposta para tudo, né? A Bíblia diz que aquele que acha uma boa mulher, ele acha um bom, Salomão, né? Achou né? um tesouro. Um bom tesouro. Agora eu vou e pergunto, o que nós estamos fazendo com o nosso tesouro? Lá em casa, no papel homem, mulher, a Sônia ela não paga as contas, né? E eu, graças a Deus, a gente banca tudo, fazemos todo o papel que o homem tem que fazer, não é verdade? Mas hoje eu, conversando com algumas pessoas mais novas, tá um tal de, vamos sair para comer um lanche, chega lá na hora divide. Uhum. Cadê o cavalheirismo, né? Não tem mais, não. Morreu, então não tem. Então quer dizer, tudo é dividido. Divide a água, divide a luz, vamos dividir o aluguel. E daí por diante, eu, Marcos, por ter 57 anos e 40 casais, eu não tenho esse tipo de costume e nem penso assim. Eu acho que eu procuro fazer o meu papel como homem. Vamos viajar? Vamos, como anualmente a gente vai. É até engraçado que eu vou te dizer, a gente vamos viajar para o Nordeste de férias, ficamos 22 dias. 22 dias. Ela saiu de casa com R$2 e voltou com os dois. Né? E andou de avião, locamos carro, locamos lancha, entre outros, graças a Deus, em hotel bom, tudo. Então, quer dizer, você tem que valorizar o seu diamante. Porque você vê que nem eu e ela, a gente viemos da onde? Do nada. A gente morava no barraquinho, a cama só tinha 3 pernas, não tinha outra, a pobreza tava lá em cima, gritante, não tinha televisão, não tinha fogão, não tinha nada. É aquilo que eu disse no início da conversa. Eu achei que seria um namoro. Só que a coisa foi se propagando, veio a primeira filha que está com 38 anos, e depois veio o segundo, depois veio o terceiro, louvado seja Deus que ela operou, senão acho que nós teríamos um time de, pelo menos de salão, né? E a gente não sabíamos os planos do projeto de Deus, né? Graças a Deus, eu posso dizer que nós vencemos na vida, graças a Deus hoje nós não pagamos aluguel, nós temos nosso carrinho bom, né? Trabalhamos numa empresa aí também que já está quase caminhando para o mesmo tempo aí de casamento.
Então, me lembro, olha que legal, eu saía do serviço, eu ia estudar, ela me encontrava no meio do caminho e me dava um quibe. Pega o quibe, vai comer, e chegava em casa meia-noite. Então, quer dizer, Senai, fomos estudar, era a mesma coisa também. Então, quer dizer, Deus faz a parte dele? Faz, só que a gente tem que procurar fazer a nossa também, né? Você tem que procurar uma formação, você tem que procurar estudar, você tem que procurar vencer na vida. Mas hoje em dia, o pessoal parece que não tá nem aí, sabe? Ah, vamos dividir. E eu vi o Cortella dizendo uma coisa que é verdade. Hoje em dia, é mais fácil a menina chegar aos 18 anos com o filho do que com um diploma concluído. Então, o pessoal tá meio à vontade, né? Não sei. Eu não tenho esse tipo de raciocínio, é aquilo que eu disse. E eu, depois que eu casei, depois que a gente foi para a igreja, abri mão de tudo. Sair, jogar, eu gostava, essas coisas todas. Hoje é casa, igreja, casa, trabalho e mais nada, sempre respeitando, sempre procurando ajudar. Mas hoje em dia, se você for fazer um paralelo, parece que o negócio está preocupante. Muito. Muito, né? Muito Eu preocupante. não sei qual será o futuro. Pode falar, pastor. E para não cair em contradição, que nem eu falei sobre... Porque de repente a pessoa que está assistindo a live vai te perguntar, mas ela falou que a esposa pode ajudar o marido e ela não paga nada, não paga hoje. Mas já ajudei Eu muito, ia já entrar paguei nesse muita... assunto, eu ia entrar nesse Já assunto. paguei muita Isso. conta, entendeu? Hoje eu tô colhendo aquilo que eu plantei, então hoje eu não pago. Eu ia entrar nesse assunto Mas agora. eu já porque paguei muita conta. Quem conhece os dois sabe que não é de agora, né? Eu sempre falo pra eles veio do lixo pro luxo, né? É isso. Porque eles vão contar agora um pouquinho, ô Henrique, que eles moravam em cima de uma ponte, embaixo da ponte, né? Embaixo da ponte. Eles moravam embaixo de uma ponte, os E ratos do Tatuapé. morando junto com eles, né? Um sofrimento até eles chegarem nisso. Gente, para vocês entenderem que é o casamento, né? O casamento, eles abrangem tudo isso. Eles estão juntos na pobreza, na saúde, porque o casamento é isso, né? É saúde, é alegria, é doença, é não ter, é quando tem. Então é isso que eu quero entender hoje. Por que a gente não estamos conseguindo viver isso aí? Na saúde, na doença, na dificuldade, quando tá passando por um processo que é logo desistir, não aguento. Eu sou desse tipo, então eu preciso aprender. Já falaram isso hoje pra mim e eu tô aqui em prova disso, gente. E não tenho vergonha de falar disso não, porque aqui nada é fake, é tudo verdadeiro, tá bom? Então assim, eles veio do lixo, então eu quero que vocês expliquem um pouquinho sobre o lixo, com todo respeito, tá? Que vocês começaram. Por que vocês não começaram agora? Assim, hoje vocês têm carro, igual você falou, vocês têm casa, igual vocês estão falando, vocês viajam, mas eu quero saber quando vocês estavam debaixo da ponte. Como que era o casamento? Era o respeito? Era a briga? As criancinhas, como vocês falam todas as vezes? Era mesmo. Deixa eu só falar um negócio, só para acrescentar e a Sônia vai dizer. Pode falar, depois eu tá gostando. Falou que o negócio pro pastor Fábio, mas não fala mais aqui, ó. Você vê como eu gostava de trabalhar, né? Quando eu conheci a Sônia, eu tinha 17 anos. Quando eu fiquei sabendo que ela estava grávida da Camila, que é a nossa primogênita, que tem 38 anos, eu estava empinando pipa. Eu estava pendurado em um muro, acho que devia ter uns 4 metros de altura, e aquele sol escaldante, e empinando pipa, e quando a minha sogra passou e falou, você sabia que a Sônia está grávida? Aí eu olhei e falei, depois a gente conversa sobre isso. Então, quer dizer, a Sônia, quando a gente se conhecemos, eu fumava, lógico. Eu nunca fui uma pessoa de beber, mas eu fumava. E ela me dava cigarro, me dava roupa. Então é aquilo que ela falou. Ela, como se diz, ela... Atirei no escuro e acertei o alvo. E plantou e hoje ela colhe, né? Mas ela me dava mesmo, me dava roupa, me dava cigarro e essas coisas todas. Me ajudou bastante, muito, 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 muito. Agora a parte do lixo, eu digo que é a prova. Para chegar na Terra Prometida, você tem que... Trilhar o caminho. Tem, né? Tudo leva um tempo, né? Mas a Sônia vai dar uma explicada. É interessante a história.
Quando a gente se conheceu, a gente não tinha nada, né? Minha mãe estava separada do meu pai, a mãe dele também morava num, acho que 2 cômodos no máximo, acho que 5 filhos. Era uma situação muito, muito precária mesmo. E aquilo que a gente falou, a gente não tinha um plano, mas Deus tinha um propósito. Sim. Começamos, se juntamos nas nossas dificuldades, e nós passamos prova de verdade mesmo. Vocês não têm noção de como a nossa vida foi difícil, foi muito difícil. Esses dias eu estava lembrando que tinha uma vizinha nossa, que o marido dela trabalhava na Estrela. E aí ela fazia a compra dela, vamos supor que sobrasse ali R$ 80. Desses R$ 80, ela deixava eu comprar um sabão, ela comprava no cartão dela, lá do mercado que ela ia. Uma bolacha, um leite, e um dia ela falou, ó, não vou comprar mais pra você. A nossa vida foi bem complicada mesmo. E a gente foi morar em São Roque, com meu pai, que tinha um terreno lá, morava com uma outra mulher. Meu pai bebia muito, era muito agressivo, então tinha muita briga. E a gente morou por um ano, entramos na pênalti, começamos a trabalhar. E aí meu pai falou que ia vender e nós voltamos para São Paulo. E nessa época minha mãe morava numa comunidade ali no Aricanduva, debaixo do viaduto, tinha Michelon de frente, e a gente foi morar lá. E o barraco das outras pessoas pegaram fogo, nossa, foi uma situação muito crítica, né? Todo mundo tirando tudo, e assim, uma coisa assim muito complicada. E o Marcos foi ver um serviço na Guilherme Cottig, de montador, e eu vi uma placa, precisa-se de ajudante, que era para Nadir, né? Temporário. Aí para montador de imóveis não deu certo. Falei para ele, vamos ver esse daí. Aí ele foi. Entrou na Nadir Figueiredo. Aí todo dia ele chegava e falava assim, olha, o encarregado todo dia fala para me mandar embora. Eu falava para ele, vai indo aí até, né, dar os 3 meses. E aí ele foi trabalhando, e aí o encarregado dele chamou ele, pediu para ele fazer uma prova, para ele ser efetivo nessa empresa que ele trabalha até hoje. E a mão de Deus assim todo o tempo. Ele tinha um problema com a justiça, estava foragido. E a empresa pediu um atestado de antecedente para ele. Pra você ver como que Deus, ele é misericordioso. E aí ele ficou com medo, né? Porque ele sabia da situação dele. Aí ele falou, nossa, tirar um atestado de antecedente vai sair a minha situação. E o pai dele falou assim, Marco, tira o atestado, vai lá, se acontecer alguma coisa, eu pago o advogado. E para nossa surpresa, quando ele tirou o atestado de antecedente, saiu assim, ó, nada consta. Entrou na empresa, trabalha até hoje. No dia do batismo, que ele estava fazendo estudo, né, se preparando para o batismo, a gente estava indo para Vila Sabrina, a polícia parou o ônibus. Muito, né? Falou, descem só os homens, mulheres e crianças ficam. Dos homens que desceram, só chamaram ele. Eu da janelinha lá olhando, né? Com meus filhos no colo e já pensando. Se tá ruim, vai ficar pior, né? Porque eu também sabia a situação dele. E aí o policial liberou ele. Mais uma vez Deus agiu. E aí você pode falar assim, não, mas isso é coincidência, não é? Quando ele se batizou na nossa igreja, tinha uma advogada por nome Marta. Ele falou assim, Marta, dá uma olhada na minha situação, vê como que tá lá na justiça. Ela falou, ó, fica quietinho do jeito que você tá, você continua foragido e sendo procurado. Se passaram 10 anos, e depois de 10 anos, esse processo prescreveu. E ele trabalha na mesma empresa até hoje. Então Deus assim mudou a nossa vida de uma forma que, se a gente olhar hoje, vendo quem a gente era, é algo sobrenatural, é coisa para Deus mesmo. Como a senhora disse, no início do casamento de vocês foi difícil? Na hora que o senhor estava fazendo o curso ali, até o meio do trajeto, para procurar falar assim, eu levo isso aqui para você se alimentar, para você continuar. Às vezes o que falta nenhum, o outro empurra para você continuar. O que está faltando no casamento hoje é aquele empurrão. Se um lado está indo, o outro lado, ó, escora. E quando um se escora, o outro se cansa. Aí quando chega esse momento de falar assim, eu estou cansado, a pessoa fala para você assim, eu estou cansado por quê? O que você está fazendo além daquilo, do que te falta? Então assim, hoje o que eu vejo nos casamentos hoje em dia, igual eu estava conversando com a Laura hoje à tarde, o homem fazer o papel dele, que é ele ser sacerdote, provedor e protetor do seu lar. E a mulher fazer o dela, que é ser submissa, rainha do seu lar e zelar por ele. Porque quando nós falamos em submissão, infelizmente essa palavra é danada dentro da igreja.
Se você falar para alguém assim, seja submisso. O que é submissão? Submissão não é você ser escravo da outra pessoa. Capacho, né? Nem capacho. Se você for construir uma casa, existe um alicerce para ela estar lá, certo? E a mulher é esse alicerce. Ela precisa de entender que se ela estiver bem, a casa dela está bem. Se ela estiver mal, a casa dela despenca. Então, assim, eu queria que o pastor iniciasse falando sobre o que é ser um sacerdote, um provedor e um protetor do seu lar. E depois a pastora está aí falando o que é ser uma mulher zeladora, rainha e submissa dentro do seu lar. Não é para o seu marido. Ser submissa ao seu casamento, à sua vida. Que nós de hoje nós precisamos entender um pouquinho disso. Você vê que é interessante, né? O ser humano, o homem em si, é aquilo que eu digo lá na nossa igreja. Você tem o papel de ser pai, você tem que ser o tal, você é o pai. Dentro da igreja, você é o dirigente da igreja. E o provedor você tem que buscar para poder trazer. Mas uma coisa que eu acho interessante é que nem nós temos 3 filhos, tem um que você tem que ser ali mais Incisivo. né? E tem outro que você é mais light. Na igreja, felizmente ou infelizmente, também tem isso. Você, como dirigente da igreja, você trabalha, você permite que os outros trabalhem, mas na hora que você tem que ser firme, você tem que ser firme. Você não tem que estar na igreja como um carrasco, não. Mas você tem que se pôr, tem hora que no lugar do dirigente. Como na família você tem que se pôr como o pai. Então eu consigo conciliar isso aí que eu estou te dizendo. Para uns eu dou mais risada, para outros menos. Tem filho que você é mais maleável, sai, passeia. Você vê que os meus 2 filhos me chamam pelo meu nome. A minha filha já não é assim. Ela já me chama de pai, como hoje a gente fomos no médico, ela foi me acompanhar e eu digo que ela é mais guarda do que a minha esposa. Ela entrou na sala comigo e a médica fazendo as perguntas e ela ali. A médica ficou até olhando, eu falei, vai devagar, Camila, calma. Então, quer dizer, a vida do pai, a vida do dirigente da igreja, a vida do provedor, são 3 coisas totalmente diferentes. Que você tem que ser flexível e você tem que saber lidar com isso aí. Senão, o cabelo começa a ir embora. Antes da pastora responder, a Camila disse assim: eu não quero fazer uma pergunta, só quero dizer que eu sou imensamente grata por o privilégio de ter vocês como pais. Tá bom? Então, assim que você falou dela, vocês são minha inspiração, minha base da minha vida. É melhor parar, senão eu sou meio emotivo, né? Olha, passei o recado da Camila. Pastora, pode responder essa pergunta? Então, a Bíblia diz assim, andarão 2 juntos se eu não estiver de acordo, né? Então, eu acho assim que nessa questão de submissão, eu acho que é bom assim você ter sempre um diálogo, né? Porque se ele quiser uma coisa e eu quiser outra, a gente não vai para lugar Não nenhum. vai se entender. Então, é melhor a gente se entender, ver o que fica melhor para a família, né? Não para mim nem para ele, mas para a família no todo. E a gente acatar aquilo que é melhor, né? E acho que como assim, dona de casa, a gente tem aquilo que eu te falei, várias funções. Então às vezes você cuida muito de uma coisa e esquece outra. Às vezes dá mais atenção para uma coisa e esquece outra. Mas aí você está sempre se policiando, dando uma olhada, né? Revendo seus conceitos, vendo o que dá para arrumar, o que dá para se organizar, o que fica melhor, né? Na questão que nem você falou de ser rainha do lar, a gente pensa em rainha, já pensa nos privilégios, né? Não, tem que ter os seus Tem os privilégios privilégios, também. mas Tem também que tem ter, as né? responsabilidades, né? A gente tem... Toda rainha ela tem seus privilégios, tem que suas saber das suas responsabilidades. Então a gente responsabilidades. tem, né? Como eu vi minha filha falando, isso é um privilégio. Mas a gente não pode fugir da nossa responsabilidade, né? Então acho que a gente precisa
sempre estar orando, buscando de Deus mesmo sabedoria, entendimento, para que a gente possa desempenhar um bom papel dentro de casa. Porque acho que a gente sozinha de nós mesmas, a gente não consegue. Mas quando a gente ora, quando a gente pede sabedoria para Deus, né? O entendimento que vem do alto mesmo, não o entendimento terreno, terrestre, mas uma sabedoria mesmo vinda de Deus. Eu acho que Deus ele nos capacita, né? E nos faz conseguir conciliar todas essas coisas e ter uma vida, né? Um dia a dia melhor. Porque eu penso assim, se é para ficar junto, então vamos ter uma vida boa. Sim. Porque para ficar junto e ter uma vida ruim, fica ruim para todo mundo. Fica ruim pra todo Né? mundo. Para todo mundo. Verdade. E uma vez eu lembro que a minha madrasta, ela falou uma coisa e na época, era muito jovem, não entendia. Ela falou assim pro meu pai, quando você chega, que a casa era grande, a casa se torna pequena. E eu fiquei pensando, como pode, né? Eu já estava com 20 anos, uma casa tão grande se tornar pequena. Casamento é uma faculdade, né? Todo dia você tem uma matéria nova que você está aprendendo. Às vezes eu digo assim, às vezes o marido chega em casa, você já recebe ele com um beijinho, com um abraço, já está toda... Mas tem dia que você não está num dia legal, né? Então o marido passou a mão na maçaneta da porta, você já está armada. Então até nisso a gente tem que se examinar, se policiar e tentar ter um convívio bom. Porque já que a gente mora junto, já que a gente optou em ter um casamento, em ter um relacionamento, tem que ficar bom para todo mundo, né? Fica melhor para todos no lar. Né? O ambiente fica agradável, fica mais leve. E eu acho interessante quando o marido chega em casa perguntar como foi seu dia, não só para a esposa, mas para os filhos também. Porque os filhos também no casamento precisam de atenção, né? Precisa de cuidado, né? Então a gente tem que estar sempre vendo essas questões aí, tentando se equilibrar, né, no meio de tudo isso. Eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Pode pegar. Porque a minha pergunta agora, ele já até me xingou aqui. Não vai fazer minha pergunta, Laura? Vou fazer agora, Wagner. Gente, muito obrigado, tá bom? Por vocês estarem aí compartilhando comigo, estar participando com a gente. Não se esqueça que não é só compartilhar aqui, é se inscrever no canal, é estar comigo nessa, para que o nosso canal continue aí no ar, tá bom? Ele tá dizendo assim, olha, fui casado por muitos anos, mas tive uma grande decepção. Claro, uma traição. Então, como que eu me ponho nessa situação? Ele quer saber quando ele se decepcionou. Se a senhora se decepcionou alguma vez com o pastor Marcos, como que a senhora agiu? Ele teve uma decepção muito grande e quer saber como que ele age nessa situação. Ele tá separado? Está separado. É complicado, né? Eu acho que é muito complicado essa situação, né? Tem pessoas, às vezes, que traem o seu cônjuge, mas não tem aquela preocupação, igual às vezes você vê na televisão, levou o homem para dentro de casa, ou levou a mulher para dentro de casa. É uma coisa muito pesada, né? Eu não posso, assim, aconselhar ele, porque a gente sabe que é uma situação triste e que não é legal, né? Sim. É uma decepção mesmo, você confiar na pessoa e você ter todo né, uma convivência com essa pessoa e passar por isso. Tanto que na pergunta ele fala que as duas pessoas que ele mais confiava... Foi com um amigo, né? Foi com o melhor amigo. Então, ele tá decepcionado. Então, de ambas as partes, de né? ambas as Tanto com o partes, amigo porque quanto é com um a casamento esposa. de 3 filhos, né? Um casamento longo e que o melhor amigo pegou a sua esposa, né? É um colega, né? Não é amigo. Né? Eu tava vendo, colega e tem amigo. eu tava vendo com o Marcos agora para esse podcast, a gente tava falando sobre isso, porque às vezes o marido esquece de elogiar, não tô falando do caso dele, Sim. esquece de elogiar a mulher que tá bonita, que cortou o cabelo, que tá com... Porque o homem geralmente não, né, é muito prático, não observa muito essas coisas. Ou você cortou o cabelo, você pintou a unha, você tá de brinco, tá sem brinco. E às vezes, como a mulher hoje em dia trabalha muito fora, tem homens que já, né, eles já têm aquela maldade, aquela malícia. Aí já, né, ou como você tá bonita hoje, você fica melhor de cabelo solto. Eu acho que a mulher, ela é muito emotiva. Ela se deixa se levar muito. A mulher é bem né? mais emocional do que o homem, mais racional. Isso, ela se deixa levar muito, assim, acho que às vezes nesse sentido. Às vezes o casamento em casa não tá bom, o relacionamento não tá legal. E eu tava falando com o Marcos, eu fico triste quando alguém se separa e, eu tô namorando. Porque às vezes aquele namoro tanto pode dar certo, como pode ser uma decepção para aquela mulher.
que acabou deixando seu esposo, né? Aí vou arrumar uma pessoa boa. Outro dia eu estava num lugar também, estava vendo duas mulheres falando, separadas, que tem sua casa, tem sua vida, tem suas coisas. E elas estavam falando assim, nossa, o pessoal que eu arrumo para se relacionar, eles querem vir, querem ficar na minha casa, segunda-feira de manhã eles vão embora, eles não querem compromisso. Eles querem chegar, querem ficar lá. De final de semana. Ela faz a comidinha dele, lava a roupinha dele e segunda-feira ele vai embora. Aí eu fiquei pensando, falei, olha que situação, elas estavam falando, eu estou cansada disso. Sim. Elas conversando e eu daqui, né, só observando, e infelizmente acontece muito disso. Né? Às vezes a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, se envolve com uma outra pessoa, acha, nossa, o relacionamento vai ser melhor. É melhor no começo, né? Mas depois não tem aquele resultado. Né? E Deus não vai destruir uma família para construir outra. Eu não acredito nisso. Né? Eu espero que o rapaz que fez essa pergunta se levante, né? Se recupere, entre num outro relacionamento, né? E que esse próximo relacionamento não venha trazer essa decepção para ele, ainda mais dos dois lados, né? Tanto com o amigo quanto com a esposa. É complicado. Quer falar alguma coisa, pastor Marcos, sobre isso? Situação difícil, né? Ainda mais quando você confia em uma pessoa que você pensa que é amigo e você não sabe a intenção do coração da pessoa, né? E quando você vai ver, se depara com isso. Eu te desejo forças, como a pastora Sônia disse, e que Deus vai preparar, né? Uma mulher, uma amiga, uma companheira, e que você venha ser bastante feliz, porque não é fácil. É uma coisa meio difícil, né? Já pensou você, a pessoa que você ama, você imaginar que ela estava em outros braços, e olha, é complicadíssimo, complicadíssimo disso. Mas eu creio que você vai se levantar e no final você vai fazer como os crentes dizem, vai levantar a bandeirinha da vitória, né? E vai ser feliz. É porque não é fácil, né? Porque não é uma decepção muito grande, né? Gente, tem muita pergunta, não sei se eu vou conseguir fazer todas, tá? Então, assim, eu vou separando aqui as melhores pra gente poder ter uma pauta grande. A gente estava falando sobre as mulheres, né? E depois o Henrique vai fazer mais uma pergunta, porque eu sei que ele tem uma ali pra fazer interessante, mas eu quero fazer uma aqui interessante. A gente, mulher, a gente acha que é o forte, porque hoje em dia as mulheres são assim, né? A gente trabalha fora, a gente conquista, mas as pessoas e os homens acham que a gente somos os fortes, que a gente somos a parte forte. Mas a gente não somos a parte forte, a gente somos as mulheres que querem ser cuidadas, bem tratadas, que querem sim arrumar o cabelo, que querem sim fazer maquiagem, que querem sim comprar roupa. Eu tenho certeza que antigamente os homens abriam a porta do carro para as mulheres, andavam de... Hoje você não vê mais casal andando na rua de mão dada. Hoje você vê o cara lá na frente, a mulher lá atrás com a cambada de filho. Eu tô mentindo? Não tô. Essa é a realidade. Antigamente o homem abria a porta, ajudava ela com a mala, ajudava ela com a bolsa. Eu não sei o que é. Eu não sei, mas assim, não teve vergonha de fazer. Né? Não teve vergonha na hora do fato fazer um monte de filho nela, ou independente, se não tivesse filho. Mas hoje em dia tá assim, o cara acha que a mulher porque trabalha fora, eu já tive relacionamentos que o cara ficou com medo de mim porque eu sou, ele achou que eu era super mulher, porque eu fazia tudo e não é esse tipo, eu sou mulher, às vezes é a parte mais frágil. Então assim, os relacionamentos hoje em dia, no meu ver, está perdendo muito também pela internet, como foi dito, porque a mulher não tem o que ela queria ter em casa, que não é o certo, não estou falando aqui que é o correto, mas a mulher ela acaba sendo fragilizada por uma situação que ela começou no começo, porque o cara no começo, igual a pastora estava falando, ele é odiante, mas né, ele abre a porta do carro, ele traz o que, ele fala que vai pagar, ele é isso, ele é aquilo. Passou-se 1 mês, 2 meses depois que ele se enfiou na casa dela, ele já não levanta nem da cama, ele já não quer nem dobrar a coberta, ele quer que ela faz o café. Não, eu tô falando porque eu tenho amigas que conversam comigo e hoje mesmo falando, não, é isso.
Porque um mês atrás, ele levantava da cama, eu nem precisava levantar, o café estava pronto, a comida estava pronta. E depois que casou, o cara não faz nem o café da manhã. O cara não, nem fala pra mim, ó, toma aqui, ó, vai lá arrumar o seu cabelo, sua trouxa. Né? Com todo o respeito da palavra. Hoje em dia não fazem mais isso. Então, a gente é a parte fragilizada do casamento, gente. A gente somos não que a gente estamos fragilizadas assim, no modo... né, ser, mas eu acho que os homens precisam voltar aí o romantismo para entender que a mulher é a parte que tem que ser cuidada na relação, ou não, pastor Marcos? Ó, olha que interessante, vou te elogiar bastante essa área, né? Eu não me lembro com exatidão há quanto tempo atrás, mas eu chegava em casa, a toalha já estava no banheiro, o chinelo e a também já estava separadinho. Hoje, depois de 40 anos, ela me liga e fala assim para mim, olha, deixei a aveia pronta, porque eu gosto. Ela falou, ó, a garrafa já fiz café, deixei ovos cozidos e já separei a tua roupa para você ir para a igreja. Ela separa a calça, ela separa a camisa e ela separa a gravata, põe no cabide, você vê, depois de 40 anos nós estamos casados, ela faz isso hoje. Bota lá no lugarzinho onde tem que pôr, então Isso foi ela que fez, e você? ela que faz. Não, eu Pergunta na live quem faz isso pra ir. não faz não, nem Ela nem faz. mas Será aí- que alguém faz não, ainda? Mas aí é a mulher, isso Ela que eu tô faz. falando, Aí a eu- mulher ela aí eu- permanece nessa linhagem. A mulher, ela não muda, não tô aqui defendendo as mulheres não, Não, mas a não é mulher, pra defender. ela não muda o seu pensamento quando ela é bem tratada. Sim, sim, eu Entendeu? concordo Não, com quando ela é você. bem tratada. Aí é o A que eu partir do disse no momento que a início. mulher não é bem tratada, ela começa a desandar do caminho. Essa é a realidade. Realidade. Ela não Quando eu disse não no faz início que o homem quer ser tratado igual A mãe trata a o mãe filho. dele trata. Aos 40 anos de casamento, era ser preparado uma coisa e foi até o início. E continua até hoje. Isso. Esse é o tratamento que se perdeu. Esse zelo, esse cuidado não é simplesmente de mulher e marido. Esse comportamento é como se fosse de uma mãe com o filho, mas é a esposa fazendo o papel dela em casa. A janta, exemplo, hoje mesmo, É ou não é verdade? É verdade. ela fez um omelete lá com salada, porque nós estamos numa fase de regime, né? E eu tive no médico hoje, o médico falou, nossa, tá muito gordo, você precisa emagrecer. Aí eu ligo para ela, a gente se fala todo santo dia, quase o dia todo, a gente está mandando mensagem um pro outro, na hora do almoço é sagrado, a gente liga e fica conversando, e para não perder. Aí, e ela coloca a janta todo santo dia. Faz o cafezinho, fiz aniversário agora, eu acordei e ela com a bandeja. Ela me acordou com a bandeja na Tudo bem, cama. eu lá. até agora só entendi o que a pastora faz. É. Então até agora eu não entendi o que o senhor faz. Ela é mais Porque eu carinhosa. entendi tudo, então. Aí pra você ver. É que ela não cansou. Ela veio de uma linhagem, a gente conhece a pastora Sônia, sabe o caráter dela, sabe que ela vem de uma linhagem que ela não vai parar de fazer isso. Mas Graças a Deus. glória. Mas o que o senhor fez, o que o senhor faz até hoje, para que ela permaneça? Porque assim, ninguém vai permanecer fazendo isso. Então eu tô sendo a única que Por pensa 40 meio anos? errado. Não. Então, ô, gente, responde aí pra mim. Então eu sou a única que pensa ao contrário. Eu não vou ficar fazendo por 40 anos a mesma coisa, sem nada em troca. Não que seja uma barganha, mas se eu trato bem, o retorno tem que ser múltiplo. E qual é o seu retorno para ela? Nossa, vê que interessante. Financeiramente eu não posso Não. concordar, porque Não. é tua obrigação e o teu dever. Não. Nossa, vê que interessante. Quase toda sexta-feira a gente sai para comer fora. E aí no dia seguinte, sábado, eu não trabalho mais. Antigamente eu trabalhava. Aí eu falo, filho, escolhe um filminho aí, vamos assistir. Então a gente sai para comer, a gente retorna, senta no sofá eu e ela, aí pega um cobertor ali, assiste um filminho. Nós já chegamos esses tempos aí, ficamos até as 3 horas. Umas 3 horas. 3 horas da manhã, e você vê, 40 anos de casado, a gente senta junto, assiste um filminho,
quer um chocolate, vai pegar um chocolate, pausa no filme, filha, dá pra tomar um cafezinho? Dá pra tomar um cafezinho. Então, quer dizer, isso é uma coisa que a gente já vem cultivando lá Que de não pode deixar trás. de fazer. E não deixa. A gente sai, faz feira junto, mercado junto, O vamos senhor pagar a acha que conta a correria do junto. dia a dia atrapalha os casamentos? A correria do dia a dia? O trabalho, os dias exaustivos? Você tem que aprender a conciliar. A gente não consegue. Por que muitas pessoas não conseguem? Ou não querem fazer, que é diferente. Você não querer fazer. É aquilo que ele falou. Ou tem vergonha de andar com ela? Aí eu vou dizer uma coisa. Quando a gente coloca os temas sacerdote, provedor e protetor, aí respondendo a pergunta da Laura, a pastora se sente protegida. Porque tem um sacerdote dentro da sua casa. Sim. Então, assim, quando a gente não vai falar financeiramente a respeito disso, a gente vai colocar a parte de você ser o sacerdote, o provedor e o protetor. Porque como sacerdote você vai zelar pela sua casa nos costumes a qual a pastora está andando. A pastora vai estar juntamente, aí é onde ela vai se sentir protegida. Para ela falar assim, eu não estou financeiramente com ele pelo casamento, não estou fazendo isso porque é 40 anos de casamento eu tenho um costume, não, porque eu me sinto protegida e acolhida para estar fazendo tudo isso. Correto? Não é uma troca, né? É Não isso, é uma pastor. troca. Não é uma troca. Não é uma troca. Não é uma troca. Porque tem gente que faz essas, né? Aí ela se sente protegida com tudo isso. Porque ele te protege. Você sente que ele te protege. Sim. E isso que está faltando nos casamentos. Muito. Os homens entenderem que eles precisam proteger as suas esposas. Não só a esposa, Né? quando ele protege Você sabe toda a que vindo família. pra cá, outra coisa que me chamou a atenção, hoje em dia você não vê mais a família sentar, é difícil, né? O pai, a mãe, os filhos para almoçar, para jantar, Eu né? tenho esse costume ainda. Isso é com os muito meus bom, filhos. isso é muito bom. Eu tenho o costume de estar assim, em família reunida. E eu gosto muito. A minha mãe criou a gente assim. A gente são 11 irmãos e a gente sempre, final de semana. Aí hoje em dia tá sem pai e sem mãe, mas a gente, como irmão, a gente continua. Muito bom. Um liga, o outro já sai correndo. Legal. Chama a cunhada de um, chama a cunhada do outro, senta todo mundo, vamos Família é bom, né? Benção. sentar e conversar. Família é benção. A per- Você sabe uma coisa? O dia que a minha filha casou, o pastor que fez o casamento dela, um pastor do Belém, um belemita, Pastor Celso. e ele disse uma coisa que hoje eu penso muito nisso. Houve a cerimônia, tudo, quando ela ia saindo, ele chamou ela pelo nome e falou assim, nunca deixe Cristo sair do seu casamento. Então eu vejo que hoje um casamento bem sucedido, logicamente, Cristo ele tem que ser o centro do casamento. É igual você pregar um texto e não colocar Cristo. Não tem sentido. Você entendeu? Não tem sentido. Aí de repente você pode chegar em mim que te convidei para pregar, e pastor, tudo bem? Eu falo, tudo bem. Você pregou bem? Legal. Mas e Cristo? Ele entrou aonde? No texto, no contexto, no paralelo e daí por diante. Então, eu vejo que Cristo ele tem que ser e ele tem que estar no seu casamento. Você vê que eu e a Sônia, isso é muito pessoal, que eu vou dizer agora, eu quero que todo mundo entenda. A semana da Santa Ceia, que é no domingo, a gente ficava uma semana toda. Qual a palavra 3, correta? 4 dias. Reservado. Se reservava. E eu não sei se hoje se está acontecendo isso, se tem pessoas que se guardam, se não se guarda, sabe? Você tem que saber que Cristo é Cristo e eu tenho certeza que Cristo ele vai te ajudar no seu casamento também. A pergunta que está aqui é assim. O meu marido ele me trai. E eu quero pedir o divórcio, mas ele não quer dar o divórcio. Você concorda com ele ou comigo? Essa é a pergunta. Meu marido me trai e eu quero pedir o divórcio e ele não quer dar. Vocês concordam comigo que estou pedindo o divórcio ou com ele que está me Vou dar meu traindo? parecer, é muito difícil você opinar numa vida, numa relação que você não vive, né? Você não tem conhecimento.
ela está expondo o que ela passa, mas só ela mesma é que tem o conhecimento da situação. Então, você opinar quem você vai defender é meio complexo, né? Eu acho que a gente pode orar pelo casal, né? Que é aquilo que eu falei. Deus não vai construir um lar para destruir o outro. Mas opinar, assim, eu prefiro não opinar, porque é uma particularidade dela, né? Da vida dela, é o momento que ela está vivendo. Não é uma coisa legal, mas eu também não posso tomar o partido nem dela e nem do marido dela, né? Eu prefiro ficar neutra, né? Mas se puder ajudar em oração, a gente ora, né? E ajuda ela. Mas opinar, eu acho muito forte você opinar. Falar que tá Ah, eu certo e acho errado, isso, né? ah, eu acho aquilo. Mas você não tá ali no dia a dia dela ou dele. Você não sabe o que eles estão passando de fato para você opinar. Então eu prefiro só orar. Orar por ela, orar por ele, mas não opinar. Vou. Para continuar. Uma pergunta pessoal. Vamos ver se eu vou conseguir transmitir isso. Quando você casa para se encaixar em lugares ou pela sua posição, você acha que esse casamento vai dar certo? Ou você acha que o casamento não vai dar Se certo? encaixar em lugares do quê? Porque assim, as pessoas hoje em dia, vamos falar, a gente já falou muito da igreja, né? Que hoje em dia para você, vamos supor, pra gente ser pastor, hoje em dia a maioria dos lugares onde a gente vai pregar, a pessoa já fala, cadê seu marido? Né? Cadê sua esposa? Que é quando a gente que é solo, que não é casado, e quando recebe o convite de pregar, algumas pessoas já vai falar, cadê seu marido? Parece que vira uma lei, né? Um decreto que você para ser pastora, para você para ser pastor, para você para ser um dirigente de uma igreja, ou para você pregar, ou para você ter uma posição, você precisa estar casado. Então, assim, fiz muito erro disso, porque eu achei que eu casando, eu tô me expondo aqui, hein, gente? Casando, eu teria uma posição melhor. As pessoas me respeitariam na posição melhor, né? Não, minha casa, meu casamento, minha família. E não foi bem isso. Acabei casando, me frustrando e não tive ainda o apoio que eu deveria ter. Então, o que a senhora achou? A gente precisa casar para ter um status? Eu acho assim, ó, você nunca vai poder se encaixar no relacionamento esperando que as pessoas te respeitem. Fazendo isso para adquirir respeito. Eu acho que a gente pode ter respeito sem precisar ser casado. É igual eu comentei uma vez com alguém. Você pode até conhecer um rapaz que é, como é que eu posso dizer assim, assanhado, que vai te dar uma cantada, que vai investir em você. Se na primeira você colocar ele no lugar dele, ele vai ver que com você não vai arrumar nada. Então ele vai aprender a te respeitar e vai ficar no lugarzinho dele quietinho. Então eu acho que o fato de você ser solteira não impede que as pessoas te respeitem. E eu acho que você também não tem que casar só para que as pessoas te respeitem. Eu acho que você pode conseguir esse respeito através das suas ações, das suas atitudes. Porque se você casar só por casar, para achar Só que é pra assim, o externo, né? isso, O para que externo as pessoas vejam, olham e vejam. aí não vai funcionar, E não vai quando você fluir. está num casamento que você quer sair dele, por vários fatores, e por esse mesmo motivo, você não sai. Então, eu vou te dar minha opinião. Eu não Sim. ficaria num casamento de fachada. Eu não vou ficar casada, porque se eu me separar, as pessoas vão... Não, eu não ficaria. Eu acho que um dia que se eu tomasse uma decisão dessa, eu não ia me importar com nada. Porque não adianta você ter um casamento De fachada. de fachada. Viver uma Uma mentira. vitrine de loja. Entendeu? Passar para os outros uma imagem de um produto Que que não é você não verdadeiro. tem, que não é Mentiroso. verdadeiro. E como que você ensina as pessoas sobre casamento se você não tem um casamento verdadeiro? Se é tudo mentiroso? Né? Aí você não vai para... Imagine a visão do pessoal. Eles vão olhar e vão falar assim, nossa, aquele casal ali é Top. top, é um É exemplo. igual nós, estamos juntos. Porém, Esteticamente vai estar ali Sem aparente, mas É. Não vai funcionar, né? na hora que você tem que tomar as decisões, aí você vê aquele racha, porque vai ter esse embate. Mas a É. Bíblia não diz
que eu só posso me separar se houver traição? Traição. Até onde eu li, sim. E por que eu posso me separar então se meu casamento é só de fachada? Porque você está vivendo uma mentira e a mentira não é agradável nem para você, nem para o seu marido, nem para as pessoas que vão ver que você está casada num relacionamento de fachada. Porque a gente transmite aquilo que a gente sente. Aí tem uma coisinha assim. Jesus vai dizer o que pra você? Se você pensar, Pecou. Porque aí Eu acho que não vale a pena. onde cai, onde chega a traição, né? Porque se você está num casamento onde você não é feliz, qualquer outra pessoa que entrar ali, você vai dar a abdição para outra pessoa entrar. Ou só por aparência. Já acabou o processo. Você está lutando tanto para ter um lugar, um espaço, e te deu a brecha para outra pessoa entrar, você acabou fazendo tudo errado também. Não adianta estar lutando para ter o seu status de pastor ou de servo, porque as pessoas do mundo não ligam para isso, né? Hoje em dia elas se casam hoje, separam amanhã, casa hoje, porque hoje teve um comentário que dizia assim, olha, então vai lá e ensina para as pessoas como que é parar de casar hoje, casar amanhã. Então eu estou te dando um recado, viu? Porque assim, as pessoas hoje em dia, lá fora, né? Casam hoje, separam amanhã e casam de novo. E tá tudo bem, né? Não tem julgamento, não tem apontamento, e para eles tá tudo bem. Agora, a gente que serve ao Senhor, a gente precisa pensar um pouquinho melhor no relacionamento que a gente está se envolvendo, né? E eu aprendi isso da pior maneira possível. Que eu preciso primeiro entender que eu primeiro. Porque se eu não me respeitar primeiro, ninguém vai respeitar. Né? Então, as pessoas acabaram de perguntar aqui, vocês entraram em uma crise? Quem foi a parte que mais foi inteligente e sábio? Porque quando vocês estão numa crise, vocês não conseguem olhar para mim com essa cara que vocês estão agora. Eu vou te dar um exemplo. Eu não me considero um bom pregador, porém eu gosto muito de pregar. Você faz sua parte? Faço. Leio, invisto, tenho muito material em casa e tudo. E se eu for convidado para ir pregar fora, eu tenho que estar bem com a minha esposa. Isso já aconteceu comigo com ela. E eu falei para essa gente não se acertar, pode ser o que for, eu não saio dentro de casa. Como que vai estar eu e ela na igreja? Eu estou lá no púlpito, eu estou falando uma coisa e ela está aqui embaixo olhando e falando, sai cara de pau. Né? Então, você tem que estar bem, não para mostrar para os outros que você está bem. Nem para a igreja, nem para ninguém. Você tem que ter uma vida boa, uma vida legal com a sua esposa, não viver de aparência. Eu se fosse para viver de aparência, Os não queria, filhos não. me pediram para mim fazer essa pergunta, pastor Marcos. Fala um pouquinho dos seus filhos, pediram para você falar. Agora você fica no critério de querer responder ou não essa pergunta, para você falar um pouquinho dos seus filhos. Nossa. Qual é a intimidade, qual é o tratamento, o porquê que eles te chamam de Marcos, não de pai, a educação. a educação. Eles foram todos criados na igreja. A gente levamos todos para a igreja. Mas você sabe que parece que quando, logicamente, a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que deva andar. Não é verdade? Você ensina, mas parece que quando ele cresce, ele parece que ele quer conhecer lá fora. Parece que aquela submissão que existia quando pequeno... O desejo do mundo... ou a curiosidade, alguma coisa assim, né? A Camila, ela vai para a igreja, a Camila está bem. Mas o Michael e o Diego, eles já não vão. Porém, o Diego, ele ia para o monte todo santo dia a pé. Vocês teriam ideia. Ele é 880. Ele, quando estava firme. Aí agora não tá, não vai. Eu falo para ele, você precisa ir para agradecer e tudo. Mas o nosso relacionamento em si é legal. Pelo meu filho, pelo Michael, ele fala, Marcão, vamos ali, vamos não sei o quê. Então, quer dizer, a gente se sente bem, que nem no final de semana a gente tava na praia, né? E a gente anda junto, anda abraçado, batendo papo, aquela coisa de pai, amigo mesmo. E
Porque independente de você ser pastor, independente de ser pastor, você é pai deles. Sim, claro. Né? E independente também deles servirem ao Senhor ou não, Sim, é filho. você é pai Sim, deles, claro. né? É. O amor é o mesmo, porque Sim. já tive uma live que fez essa pergunta, por que o Senhor amou, Deus deixa de amar o seu filho por ele ser pecador, por Não. ele Não. fazer alguma coisa? Não, porque quando o filho pródigo sai de casa, o pai não deixou de amá-lo, né? Me fizeram essa pergunta e eu dei essa resposta. Ele não deixa de amar, porque o filho pediu tudo que era dele e foi embora. E quando voltou sem nada, né? Então, eu coloco essa pergunta muito em questão que assim, quem que foi atrás, o pai ou o filho? O filho. O filho retornou e o pai estava onde? No mesmo O filho retornou e o pai estava no mesmo Estava lugar. onde? Fazendo o quê? Essa é a grande questão. Esperando o filho voltar. Essa é a grande questão. Porque hoje em dia, essa geração espera os pais ir buscar. E ele não entendeu que ele é filho. Ele que precisa de voltar. É. Porque quem está Reconhecer. perdendo é ele. Reconhecer. Você veja que Quem o tá filho perdendo pródigo, onde ele estava, ele chegou lá embaixo. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo. Só que chegou uma hora que ele falou assim, olha, deu aquele estalinho, sabe? Levantar-me-ei. Olha o que ele disse. Levantar-me-irei, irei ter com o meu pai. e Porque direi, até os servos dele... Pai, pequei e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado de seu filho. Aí você vê que o pai fez o quê? Bração aberto. Estava esperando ele. Esperando ele. Você vê que fez festa, fez tantas coisas. Então o pai, ele sempre vai estar com os braços abertos, independente da religião. Você ama, que nem a gente ama nossos filhos, independente Porque de as qualquer pessoas coisa. acham que a gente somos pastores, os nossos filhos também tem que ser, né? Não. Tem aquela regra de falar, não, é porque é pastor, é porque tem que Filho ser. de pastor é pastor. Tem que pastor, Ah, tem que não. servir. Eu admiro assim, Errado. nos meus filhos, apesar deles terem as escolhas deles, é assim, eu observo muito isso neles. Falou, eles não levantam a voz, não fala palavrão, eles não xingam, eles escutam, acatam e ficam ali. É. Apesar de serem adultos, né, formados, mas eles são bem tranquilos É nesse sentido. um critério de educação, né? Porque assim, a geração igual o seu tem 57 anos, eu tenho 40. O senhor falou que a filha do senhor tem 38 anos de Isso. idade. O senhor tem idade para ser meu pai, minha mãe. E assim, a forma que fomos tratados, educados anteriormente, subsai sobre o que nós estamos passando para os nossos filhos nos dias de hoje. É. Porque a gente olha a dificuldade, igual os pastores contaram, a dificuldade que eles passaram no início do casamento e os filhos passaram junto. E assim, hoje em dia, sabe o que a gente fala muito? Eu não quero que meus filhos passem por aquilo que eu passei. E é um erro que cometemos nos nossos casamentos nos dias de hoje. Sabe por quê? Quando você não tem falta de nada, aí complica. Porque quando você não tem a falta, você não tem desejo de buscar. E falta no jovem, nos filhos de hoje, desejo de buscar e Tudo ser. é fácil? Não. Mas infelizmente para os nossos filhos hoje em dia está se tornando tudo muito fácil. É mais fácil para eles do que foi para nós. Os netos de vocês devem... Tem mais facilidade do que... Não, tem neto que mora com a gente. Então. Desde que nasceu. E o legal é que tem hora que lá em casa os 3 netos e mais eu e ela na cama. E todo mundo juntinho ali. Então, essa Né? facilidade que às vezes atrapalha a educação dos filhos de hoje. Você vê, eu tive um problema de saúde e eu tava no médico lá. Você vê, apareceu o Maico, a Camila, o genro, apareceu todo mundo. Então, você se sente hiperamado, você entendeu? Então, nossos filhos são super carinhosos mesmo, São se bem estiver assistindo, participativos. vocês são, ó. Eu tenho filhos que cresceram, né? No berço evangélico. Pai e mãe pastores dentro da igreja. E hoje eles não servem ao Senhor, né? Mas se eu falo, eles abaixam. Sim. Se eu grito, eles abaixam. Os 3, minha filha é crente, os outros 2 não é. Cada um está seguindo a sua vida, graças a Deus. Só que assim, não deixaram de ter um respeito. Né? Independente se servem ao Senhor ou não, eles entenderam palavra que foi a plantada, palavra né? foi plantada. Eles sabem que o temor ao Senhor existe,
que eles têm pais pastores, que eles cresceram no meio evangélicos, então assim, uma hora a conta vem. Uma hora a fatura Eles chega. Lá entendem. em casa é interessante, quando a gente faz alguma coisa, mesmo eles não sendo assim assíduos na igreja, eles falam, mas você é cristã, você não pode fazer isso. Não, eles Então, sabem. Sempre tem essa... Agora você vê, eles mesmos já cobrança. colocam a gente em pauta, né? Ô mãe, você não pode. Pode, tem que Ó, pode. você não vai pra Você igreja? é crente. Você é pastor, não sei o que, ô velhinha, não sei o que. Mas assim, é o respeito que a gente ensinou pra eles que vai sobressair no final. Claro que hoje em dia tá tão difícil, tanto no casamento quanto nos filhos, né? Pra gente poder passar isso pra eles, os casamentos precisam estar estruturados. Os casamentos precisam estar firmados. Mesmo porque Né? com a separação os filhos também sofrem. Sofrem. E Sofrem mais. hoje em dia não tem mais a base de pai, né? A maioria das mulheres hoje em dia são mães solos. Elas não, as crianças hoje, os homens hoje, a nova geração, não tem mais a base de pai de antigamente. Porque você vê que a mãe, ela tem que ser mãe e pai, trabalha fora, e não é o seu caso. É por isso que muitos homens, entre aspas, hoje em dia, estão sendo chamados de Enzo por essa falta de conhecimento de ser homem de verdade, falar assim, eu preciso de proteger minha mãe, preciso de proteger meus irmãos, preciso de proteger minha mulher, preciso de ter essa proteção, porque uma suposição, quando você coloca a palavra homem, entre aspas, foi um desígnio de Deus para falar assim, é para resolver problemas. E os homens hoje em dia estão muito, vamos se dizer assim, emotivos para algumas coisas. Não estão pensando com a razão, estão colocando o sentimento na frente. E quando o homem coloca o sentimento na frente, ele fica muito vulnerável, a ponto de não conseguir resolver os problemas da vida que vai te dar. Porque você está na sua casa, tem problemas que sua esposa não consegue resolver, que você tem que ser firme em palavra. Aí se você consegue chegar com um homem emotivo, a mulher vai ter que chegar e não é assim que resolve. Então assim, para a educação de um filho, a mãe vem primeiro. Porque a mãe vai lá, educa para ele aprender a respeitar. Mas na hora que precisa de ser incisivo, o pai tem que chegar e cortar, porque ele vai ter aquela autoridade. Mas quem dá a educação é a mãe. Mas o pai precisa de ter autoridade para quando ele cresça, ele tenha o respeito da mãe, que ensinou ele a educação que ele precisava de ter. Então assim, hoje com o homem emotivo que tem hoje em dia nos casamentos, infelizmente é difícil a gente falar assim, vai ser tudo daqui para frente desse jeito. Porque hoje em dia tem a educação que estão ensinando hoje em dia, que é a educação passiva. Você não pode falar com seu filho alto, você tem que mandar ele tomar banho, para, ver o que ele está fazendo, vai lá. O pai não, o pai já chega e fala, sua mãe já falou quantas vezes você toma banho? Vai, larga tudo que você está fazendo e parte. Hoje em dia não. Hoje em dia o homem está emotivo a ponto de estar fazendo da mesma forma e o filho entende que ele não tem mais um pai que seja nele incisivo para ter esse respeito com a mãe onde ele precisa. Você sabe que é interessante? Quando a gente era pequeno, nós morávamos em um quintal que tinha acho, 10 casas e o banheiro, não sei se é da época de vocês, era pro lado de fora. Na casa da minha avó era. Na casa onde E a gente tomava foi criado banho. era assim. Lata d'água esquentava no forno a lenha e tomava banho. E você vê que coisa, né? O meu pai era vendedor de carro, hoje ele dorme no Senhor. E quando ele chegava do trabalho, os filhos tinham que estar como? Tomado banho e dentro de casa, não é? É isso mesmo. E existia um negócio lá que aquilo ali educava qualquer um. Não sei se é da época da Laura. O ferro de passar roupa, ele tinha um fio. Tinha um fio duplo, gostoso. Aqui, Ele era conectado no fundo do no ferro fundo do ferro que ele saía. e na tomada. E eu vou te falar, aquilo doía, ali, viu? Aquilo ali doía. quando a tua mãe te chamava para uma conversa, aquilo ali era Minha avó tinha uma máquina antiga que era no pedal. Singer. E aquele couro Corria. soltava, aquela É. correia. Nossa. Meu Deus do céu, Ó, aquilo ali batia Eu nas posso perder o foco, costas. vocês estão saindo do foco. Vocês estão saindo do foco. Nós vamos dar uma Vocês retrocedida. gente, faz. deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Wagner, se você quiser, a gente tem o nosso ministério, viu? Sei que você quer. Você está falando aqui que eu conheço um pouquinho você, qual que é o conselho que eu te daria. Eu também não posso te dar um conselho. Conheço você muito bem, um homem de bom caráter, um grande pai,
tá? Então, assim, vai até a nossa igreja, vai lá que o Senhor, Ele sim tem a resposta que você está procurando. Posso tá? dar um conselho pro Wagner? Pode. Wagner, 27 de janeiro de 2015, meu primeiro casamento se acabou naquele dia. O dia que eu descobri que minha esposa estava me traindo, peguei o celular dela e vi coisas que eu não queria ver. Juntei toda a raiva, todo o ódio que eu tinha, juntei, guardei para mim mesmo e falei assim, eu vou decidir viver, eu não vou parar por causa disso. Junta toda a força que você tem, prioriza você e seus filhos, e vai à luta, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer alguma coisa, ocupar a mente e falar assim, eu preciso de lutar. E eu vou falar para você que esse negócio de lutar é difícil, porque durante anos da minha vida eu precisei de me afastar da minha filha, que tem hoje 22 anos de idade, graças a Deus está bem, está se formando no curso de psicologia, o ano que vem já vai estar formado em psicóloga. E o que acontece? Quando eu ia ver minha filha, a única coisa que eu conseguia ouvir era xingo, palavrão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então assim, eu resolvi durante um tempo da minha vida me afastar um pouco da minha filha para ela não ter duas educações, porque quando você se separa a primeira vez, vem aquele negócio de que a mãe educa de um jeito, o pai educa de outro, e você começa a entrar numa constante briga. E quando há duas educações para criança, fica mais complicado ainda. Então eu falo para você, eu sofri calado durante anos, nem minha filha sabe disso. Sofri calado durante anos para procurar não ir perturbar entre aspas, ir até onde ela morava com a mãe, ficar arrumando briga, que não ia resolver em nada. A educação que eu fosse passar para ela, a mãe dela ia mandar fazer outra coisa diferente, então eu ia viver em briga constante. Sempre quando eu precisava de pegar ela para sair, para fazer alguma coisa no final de semana, a mãe dela inventava de viajar, fazer alguma coisa. Então assim, eu precisei de sofrer sozinho, calado, durante alguns anos da minha vida, foi bons anos. Então assim, hoje minha filha, ela estudando, ela entende o processo que se passou. Fala ainda quando a mãe dela começa a xingar isso, aquilo, outro, ela olha para a cara da mãe dela, isso já passou, já tem tanto tempo. Para. Vamos viver, vocês já estão velhos já, vocês precisam de se entender. Eu falo assim, ó, por mim eu não tenho problema nenhum. Então assim, a única coisa que eu te falo, luta. Luta que você vai vencer. Você já recebeu o recado, tá? Nossa igreja está de portas abertas para te receber, tá bom? Uma pergunta grave. Grave. Falta de sexo no casamento, ele atrapalha e leva para o fim do casamento? Eu vou dar minha opinião, tá? Vou dar meu parecer. Eu acho que o sexo ele é importante no casamento, mas ele não é tudo, né? Sim. Ninguém constitui um casamento só por conta de sexo. Você não pode se basear só nisso. Casamento é um conjunto de coisas, é um complemento de coisas. O sexo faz parte do casamento, mas não é a base, né? Não é o fundamento, não é o essencial. Esse é o meu parecer, a minha opinião. É claro, se você conseguir conciliar as coisas, é bom para ambas as partes, né? Mas eu acho assim, que a gente não pode... Eu lembro de uma vez de uma irmã que falou assim, é como se fosse uma barganha, né? Uhum. Eu faço isso em troca disso. Eu discordo completamente. Isso aqui não é uma troca, Não é uma Sim. troca. né? pode Não é ser uma nunca. barganha. Isso aqui faz parte do casamento. Mas se não tiver também o sexo, não é uma barganha, certo? Mas assim, casamento também não se consiste nisso, mas se não tiver isso também Não, é que isso vai é o que eu tô caminhando falando, pro final, é importante, né? Uma coisa importante, mas Tá não faltando é, alguma coisa aí. não é a base, né? Você Tá não faltando, pode... Porque tem gente que acha assim, se eu tiver sexo, eu não preciso de mais nada. Também Não é assim. Você Você sabia tem que que conciliar. quando eu estava estudando, quando eu era pastor da Debrais, e um dos professores, ele é até escritor de uma Bíblia, não vou falar o nome dele, não estou fazendo propaganda, e ele falou uma coisa que eu achei hiper interessante, que o sexo ele começa de manhã. Aí você vai me perguntar, mas como de manhã? Tratamento bem, no decorrer do dia. Quando chega a noite,
tudo fica mais fácil. É automático, né? Né? Agora pensa num cara que só critica a mulher, o cara que, não elogia, não faz nada. Chega de noite, filhão, você vai dormir, não vai ter nada. Porque as mulheres são facilmente dizer que é quando não quer, Sim. não quer e não força. Mulher é assim. Aí dá não dor de adianta forçar. cabeça, Não, dá dor nas costas. Dá dor em tudo. do que me dor de cabeça, não quero, não quero. Mas é assim, a pergunta também que me fizeram é casamento entre os jovens. Onde o jovem entende que ele precisa casar, pastora Sônia? Olha, eu acho, minha opinião, que o jovem não deveria casar tão cedo. Eu acho que ele deveria se formar, estudar, ter outras preocupações, porque casamento é bom, mas é uma responsabilidade muito grande. Então, para você ter um casamento estável, se você casa, com uma casa, com um bom emprego, com condições de manter a sua mulher, para o homem isso é maravilhoso. Você não vai ter uma vida tão dura, não vai reclamar de uma vida tão sofrida, de tantos afazeres, né? Então eu acho que o jovem ele tem que ter um pouquinho mais de calma, tirar o pé do acelerador, conhecer bem com quem ele vai casar, observar, vai com calma porque vai ter tempo para isso, né? Então, se você casa muito cedo, vai ter etapas da sua vida que você não vai viver. Vai pular. Vai Vai pular. pular. Aí quando chegar lá na frente e já estiver mais velho, por mais que você queira retroceder, já não fica mais legal. Mais tarde, né? Não dá certo. E o que vocês acham de casamento assim, ou namoro, ou casamento, né? Ele mora na minha casa, ele mora na casa dele e eu na minha. Esse aqui é fora da religião, tá? Esse aqui é uma Acho opinião que isso aí particular. é Porque opcional. hoje em dia tá assim, né? Hoje em dia eu conheço muita gente Tem que agora é bastante casados, mas cada um mora na sua casa. Por que a senhora acha que as pessoas estão nesse pensamento hoje? Ficou mais fácil? Talvez porque acha que vai ficar mais fácil, né? Você namora, fica junto, depois é cada um para um lado, cada um tem sua Entendimento privacidade. financeiro, às vezes. Tem ser. várias questões, né? Várias O que questões. o senhor acha, pastor Marcos? Aí, Eu acho é estranho. logicamente, Esse eu aqui é nunca um vivi, podcast de mas opiniões, mas- gente. mas eu Eu acho estranho, eu não também queria, não acho conforme. sabe? Você imagina você ficar Não. 5, 6 dias sem ver a pessoa? Você vê que na pandemia aí, com a convivência Pois de todo é. dia, muito casal se separou, Se né? separou. Porque esse negócio de todo dia, de Uns se fortaleceram, os outros e outros se separaram. separaram. Então, mas a convivência é bom, é importante. O que o senhor acha sobre o sexo, falta de sexo no relacionamento, pastor Marcos? O casamento, ele é um pacote. O casamento, ele é, como se diz, uma caixinha de surpresa, né? Ele tem tudo. Tem que ter tudo. O sexo também faz parte, Sim. né? É aquilo que a gente estava dizendo, quando você não está bem, dá dor de cabeça, aí o marido é esperto e já passou na farmácia antes e já compra De pirona. dor de cabeça daqui. Então é um pacote, tem que ter tudo, é muito bom sim. Tem A que ter. Laurinha está perguntando se não chegar ao ponto de um casamento, quando está em crise, eles precisam fazer terapia, os dois. Precisa fazer terapia? Eu e o que Marcos vocês nunca acham? fizemos terapia, graças a Deus nunca fizemos, mas tem pessoas que precisam, né? Que é importante. Que Você depois acha de que uma- ajuda? Eu acho que para alguns casais eu já vi bastante relato de pessoas que se fortaleceram com a terapia. Eu acho que depende muito da personalidade da pessoa, né? Tem algumas igrejas que elas fazem Encontro de casais. encontros de casais, ficam 3 dias, 4 É retiro, dias, né? retiro de Retiro, isso é casais legal. e ficam longe. O que vocês acham disso? Vocês acham que, tipo, eles ficam sem celular e sem comunicação? O É casal para se tentar encontra. aproximar mais o casal, né? Para tentar... Pra Pode- ter aquele pode ser uma contato porta de escape. humano. Pode Isso. ser uma Aquele porta de contato escape humano, pro tirar um casamento pouco que tá A destruído. igreja Com católica certeza, tem Pode. isso aí. Como é que chama? ECC, Encontro de Casal com Cristo. Ele começa na sexta-feira, ele vai no sábado e vai no domingo. Eu acho que é Você- válido a gente tentar. Eu o acho, que é pra isso, eu acho que salvar pode o fortalecer o eu acho que é legal. casamento. Um casamento que está destruído, está ao ponto de se findar, eles precisam tentar tudo, né? Sim. Antes de se findar. Então, eu acho que um retiro desse É bom. pode ajudar. Também se passar uma semana com a pessoa e não se resolver, sem celular, sem internet, sem nada,
Sem internet, sem nada, você tem que conversar. Pelo menos conversar, porque você hoje tem que em sentar dia e esse é o conversar e se fator entender. maior, né? Os casamentos, eles não tem mais conversa. Tem mais Não diálogo. tem mais diálogo, ele não quer mais saber de nada e chega em casa é os afazer, ou é briga, ou é discussão, ou é criança que chora, é serviço que cansa, você tem que dormir para ir trabalhar no outro dia, é tudo muito mais complicado. Então a gente precisa o quê? A gente precisa conversar, essa parte comigo é mais complicada, mas é por isso que eu preciso, né? A gente precisa, né? A gente precisa entender que a gente precisa do diálogo no casamento. A gente precisa entender que o homem é o cabeça e a mulher é a parte mais frágil. A gente está se encaminhando, gente, para o final da live. Então a gente vai finalizar com tudo que a gente já aprendeu aqui, né? O que significa um casamento próspero. O que precisamos ter um casamento próspero. Se ajuda fazer terapia de casal, eu não sei, mas se é bom, faz. Se precisa ter um diálogo, vai lá e converse antes de resolver uma situação de chegar ao ponto de separação. Estou aqui com o pastor Marcos, a pastora Sônia, o pastor Henrique, para a gente entender o porquê que os casamentos eles não estão mais firmes, estão caminhando para o divórcio. Então, assim, eles passaram por dificuldade, saíram do lixo para o luxo, criaram 3 filhos, hoje são homens e mulheres honrados, de caráter, estão aqui na live, viu? Tô vendo que vocês estão aí curtindo, comentando. O Marcão diz assim, Marcos também, né? O Marcão diz assim, vai lá, Marcão, é isso mesmo. Então, assim, gente, é isso que a gente quer mostrar. A família, ela é a base. O casamento, ela é a base de uma boa família estruturada. Então, tá aqui, pastor Marcos, pastora Sônia, 40 anos de casamento. Ele diz que faz, ela diz que faz, isso só os dois que vai falar. Mas a gente pode ver por fora que eles realmente são um casal abençoados que pode ensinar para você. Gostaria que o pastor Marcos desse as palavras finais. O que você daria um conselho para alguém que está pensando em separar ou está traindo e que não quer separar e que o que eles devem fazer nesse ponto, quando o casamento chegou no ponto, para a gente poder caminhar para o final dessa live? Eu já quero agradecer o convite a todo mundo que está assistindo também. Deus abençoe a todos. Quem está traindo, para. Para com isso. Entrega esse garfinho que não é seu. Para com isso. Eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei, nem na igreja. E olha que a igreja eu amo muito o pessoal lá. Você vê que eu e a minha esposa, a gente chega da igreja, a gente fica lá no quarto escuro, conversando, e até hoje a gente dorme de conchinha. Ela dorme no meu braço. Sabe? Então, adote essas coisas que você vai ver. Isso é muito bom. E aí, pastora Sônia, você, o conselho que você daria para alguém que está nessa live e está pensando aí em separar, o casamento está difícil, estão no processo da separação, não pode ser uma traição, mas o cansaço do casamento está levando alguém a decidir a separar. O que a senhora faria e dar o conselho para Eu alguém? acho que é legal você conversar, né? Lembrar do começo do relacionamento, porque às vezes você começa a recordar algumas coisas, isso traz uma alegria, né? Traz uma confiança, faz você ver como vocês começaram. Então acho que é interessante, se uma terapia for bom, se um retiro for bom, tentar. A gente não pode desistir sem usar os recursos que a gente pode usar, né? Você acha que a igreja ajuda também? Olha, eu acho que a igreja ajuda. Mas às vezes só a igreja não é necessário, assim, não consegue suprir. Porque tem casal que é muito fechado, né? Não consegue se abrir, não consegue falar. Às vezes que naquela preocupação é se eu falar, daqui a pouco todo mundo tá sabendo, fica com aquele medo. Então acho assim, você tem uma pessoa de confiança para conversar, um amigo, né, que te oriente, te dê bons conselhos, isso é muito bom. É válido, né? É muito bom. E se tiver uns pastores assim igual o meu, para você se aconselhar, gente, procura. Porque é bom, gente, você se aconselhar com alguém que te dá o conselho bom. Porque quando alguém te dá o conselho bom, você sabe o caminho que você vai seguir. O Henrique, pastor Henrique, seus agradecimentos, sua fala final, o que você deixaria para a pessoa que está nesse momento? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu só aconselharia você que é jovem de verdade. Se você estiver na igreja e pessoas pedir para que você case,
case rapidamente, desesperadamente, porque você está na igreja, você tem 17, 18, 19, 20 anos de idade. Para um pouco, pensa, escolha a pessoa certa porque você vai conviver a vida inteira. Planeja a sua vida, não tenha um filho tão cedo para que você não entre em dificuldades de trabalho, de estudo, se formar, ter uma formação, para que você possa entender que a vida e o casamento é um processo que, se você tentar pular uma etapa, você vai se complicar antes de você completar a idade que você queria. Então, para e pensa um pouquinho antes de você estar falando assim, eu vou casar para ter um sucesso nesse momento. Calma um pouco que você vai conseguir fazer o que você precisa. Gente, então vocês entenderam, né? Um casamento próspero, ele precisa ter a confiança um do outro, estar sempre pensando um no outro. E uma coisa que eu quero deixar aqui nessa live, pare de colocar o seu cônjuge, né? Essa é a palavra certa. Cônjuge, em destaque, porque tem muita gente aí falando aqui, né? Estão colocando o seu cônjuge em destaque. O meu marido faz, acontece, pega a minha esposa, faz, acontece. Isso só dá palco para quem está assistindo você. Então a internet, ela tanto te prejudica como te abençoa, né? Então assim, pare de colocar o seu esposo. Fazer propaganda. Propaganda, né? É. Como se fosse um troféu, seu produto, é isso mesmo. Porque tem alguém querendo comprar. Então não é uma loja. Seu casamento não é uma loja para estar em destaque. O seu esposo, a sua esposa não é uma loja para ser vendido. Ah, porque tem pessoas que estão, ó, o meu marido é isso, ele faz aquilo, a minha esposa é isso. A gente estava aqui nessa live explicando a vida deles, o que eles enfrentaram. Mas tem muita gente colocando na internet que o meu marido é isso, minha esposa é aquilo, está vendendo o seu produto. Então o adversário, ele está aí mesmo, para matar, roubar e destruir. Então está esperando só um passo seu para destruir o teu casamento, a tua família, o teu lar e a tua história. Então que essa live de hoje tenha levado ao seu coração um bom entendimento. E que se você estava pensando em separar, pense bem, vai até o último. Faça aquilo que você jamais fez. Convida para sair, convida para viajar, convida para comer fora, porque eu sei que a diária do dia a dia, ela é realmente cansativo. Mas assim, leva no cinema, abre a porta do carro, leva o café da manhã, é os dois. Então, para que você possa ter um casamento próspero, mas eu tô falando que eu aprendi hoje isso, gente. Então valeu pra mim também. Então, que você possa entender uma coisa, o casamento, ele é a base de uma vida estruturada. Começa daí. Começa da base do casamento para os nossos filhos crescerem e aprenderem a ser um homem e uma mulher. E que levem para a vida deles e para os filhos deles e para os netos de vocês que o casamento é a base de tudo. Tá bom? E que essa live possa ter transmitido para você que o Senhor é o controle de tudo. É isso que a gente temos o controle e Ele é o controle. Tá bom? Então que vocês possam entender isso. Quero agradecer a minha pastora Sônia, pastor Marcos, estar aqui nessa live. Vocês viram que não foi tão complicado. Vocês ficaram meio com medinho, né? Bater um papo legal, foi divertido. Não falamos, não puxamos muito o assunto de forte. Mas assim, Henrique, quero te agradecer também. Viu? Manda paz para sua esposa. Muito obrigado, viu, Renata, de ter permitido que o seu esposo estivesse aqui conosco nessa live e que o Senhor possa abençoar a cada um que fez parte dessa live nessa noite, viu? E você que não segue o canal, siga o canal para ajudar a gente crescer mais uma vez, tá bom? Agora eu quero agradecer a todos e boa noite, tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fique com Deus. Deixa eu tirar ele lá. Isso aqui são as pessoas que estavam assistindo?